Capello, que hoje já subiu uma nota, né? Esse é o nosso jargão, um jargão que não é da nossa época, minha e do Aidano, né? Mais da época da Cíntia e do Capello, porque aí já tinha, né, esse jargão de internet, né? Subiram uma matéria, subiram uma reportagem, e o Capello está falando hoje sobre... Seria publicar. Mas não tinha negócio de baixar para a gráfica? Acho que tinha um movimento também, contrário, não tinha? Porque a gráfica normalmente era no subsolo ou no primeiro andar, né? Tipo, baixar uma matéria, hoje a nova geração sobe com as informações. Capello, você está tratando de um projeto internacional do Flamengo, né? Já está no ar no GE. Globo. Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Aidano e Cíntia. Exatamente, é uma intenção, né? Um plano que o Flamengo está tentando colocar em prática de ter um clube ou mais clubes, talvez, no exterior. Ele está tentando olhar para Portugal e para os Estados Unidos, principalmente. São lugares em que o Flamengo imagina que seja possível criar uma filial do Flamengo. Um Flamengo português, um Flamengo americano, talvez, um Flamengo de Las Vegas. Las Vegas, inclusive, foi a primeira meta, o primeiro lugar em que o Flamengo tentou abrir esse clube, mas esse primeiro plano para Las Vegas não deu certo ainda. Qual é o status hoje? O Flamengo está estruturando uma operação com um banco para conseguir captar investidores e pegar esse dinheiro para fazer o clube. O Flamengo não quer usar o próprio dinheiro do clube, ou seja, ele não vai tirar dinheiro do futebol, do clube social, dos esportes olímpicos, não. O orçamento do Flamengo, do jeito que continua. O que ele está procurando é um terceiro que chegue, coloque dinheiro, sei lá, 100 milhões de dólares, 150, 200, não sei, talvez menos, para comprar o clube e a partir dali ter um sócio. Então ele vai dividir esse clube com alguém. Ele empresta a marca, o investidor empresta o dinheiro e aí eles fazem essa gestão juntos. E isso tem ali algumas explicações que inclusive quem deu foi o Rodrigo Tostes, vice-presidente financeiro, que a gente citou aqui ontem no Redação Sport TV e que está no podcast Dinheiro em Jogo. Recomendo para quem ainda não ouviu. Está lá para... Esse é o último assunto que a gente tratou entre vários. Capello, você é o cara que mais vem aqui para dizer forte do que o real. Pode ser num mercado mais competitivo, então, quer dizer, pode ser um investimento alto. O Flamengo está completamente seguro, ele pode passar para o torcedor essa tranquilidade de dizer assim, ó, não vai afetar o salário do Gabigol. Pode ficar tranquilo. Fala, Aidano, acrescenta. Eu queria acrescentar uma pergunta muito simples. Serve para que isso? Qual é a utilidade disso? Eu tentei, não consegui imaginar a utilidade disso para o Flamengo. Vou começar pelo Aidano, depois então pelo Barreto. O motivo dito pelo Tostes, na verdade, são três que ele me citou. Primeiro, é para gerar receita em moeda forte. Hoje o real está desvalorizado em relação ao dólar, em relação ao euro, em relação a qualquer outra moeda que você pensar por aí. Então, a ideia do Flamengo é ter uma entrada de dinheiro em moeda forte, moeda estrangeira. Segundo, é ter um outro lugar como vitrine para os seus jogadores. Então, se hoje tem X jogadores que conseguem jogar frequentemente no Flamengo, que estão na vitrine para ser comprados por outros clubes pelo mundo, se ele tivesse filial ou filiais pelo mundo, ele teria maiores possibilidades de mostrar jogadores e aumentar essa venda de jogadores. Em terceiro lugar, o Tostes imagina que com 40 e tantos milhões de torcedores, né, que é aquilo que os dirigentes lá se apegam, dá para encontrar outras maneiras de oferecer para esses torcedores produtos para que eles possam consumir, produtos que possam ser monetizados. Outra palavra do próprio Tostes. Então são três motivos principalmente, Aidano. E Barreto, se o Tostes tivesse me dito no podcast que o Flamengo ia fazer investimento próprio, ele ia separar ali uns 100 milhões de reais, sei lá, ia usar isso para comprar o clube, acho até que eu ficaria um pouco mais confiante em relação ao projeto, porque aí é recurso próprio, é o Flamengo que está fazendo, ele vai se sacrificar um pouco aqui para ganhar mais ali, né? Nesse modelo de ter uma participação de terceiro, também acho que fica mais difícil. Fica mais difícil para realizar, para executar, fica mais difícil depois para operar o clube em parceria com alguém. Todos os exemplos que a gente já conheceu aqui no futebol brasileiro de sócios que chegaram para fazer administração junto do próprio clube deram errado. A gente pode citar o Vasco do Bank of America, a gente pode citar o Corinthians da MSI, o Corinthians da Hicks Mills, o Cruzeiro da Hicks Mills. São muitos os exemplos de sociedades que aqui no Brasil não funcionaram, porque os dirigentes não bateram com os investidores.
Esse caso é um pouco diferente? Depende muito do perfil do investidor? Depende também. Se for um investidor que chegar dizendo assim, eu só estou procurando investimento financeiro, eu não quero fazer gestão de futebol porque eu não entendo disso. Então o Flamengo faz a gestão, eu só quero botar o dinheiro, mas eu vou querer tirar esse dinheiro ali na frente com X taxa de juros. Pode ser que funcione, mas é muito importante que fique claro, a gente aqui está falando de um plano, de um projeto, de uma ideia. É algo que o Flamengo está tentando viabilizar, então é notícia, a gente conta, mas ainda está numa fase bastante preliminar. Nós tivemos um projeto aqui de clube carioca no exterior, que foi o do Fluminense, o Flu Samorim. Tem semelhanças, tem mais diferenças, tem lições que o Flamengo possa aprender com essa experiência do Fluminense, Capello? Que comparação a gente pode fazer? É uma experiência que serve talvez como um alerta, né, Barreto? Porque o Fluminense, ele abriu esse clube na Eslováquia, isso em 2018, e ele não conseguiu manter a operação do clube, não conseguia nem sequer pagar o custo mensal ali que girava em torno de 63 mil euros, que na época era vezes 4, hoje em dia é vezes sei lá quantas vezes, né? Porque o real desvalorizou loucamente. Então hoje fica ainda mais difícil de fazer esse projeto funcionar. Mas o Fluminense não conseguiu sequer manter o clube aberto porque não tinha dinheiro para fazer os pagamentos mensais. É aí que faz toda a diferença do mundo ter um investidor. A diferença, me parece, é que o Fluminense primeiro montou e aí foi atrás de patrocinadores para conseguir tirar dinheiro e sustentar o projeto. O Flamengo está procurando um investidor antes, para comprar o clube antes já com dinheiro de alguém. Essa me parece que é a diferença. Então, o do Flamengo pode talvez malograr, olha que verbo bonito, antes que de fato aconteça, mas pelo menos não vai gerar uma frustração como essa que o Fluminense teve ao não conseguir pagar os custos do Samorim. E já tem, assim, detalhes desse projeto no sentido de, por exemplo, o Flamengo usar as suas cores, usar a sua camisa, usar o seu escudo, como a gente viu ali no caso do Fluminense. A experiência do Fluminense com o Samorim me parecia mais assim a tentativa de criar um entreposto dentro da Europa para negociação de jogadores, né? O Flamengo está indo também nesse sentido? É isso. Até dei o exemplo, a hipótese para o Toches, assim, o Flamengo então vai ter um time na Eslovênia que vai ser o Flamengo esloveno, é isso? A ideia é mais ou menos essa. E como ele vai emprestar a marca dele, né, ele falou, o Toches ressaltou várias vezes que o Flamengo emprestaria a marca, então eu imagino que sim, que esse clube vai ser rubro-negro, que vai ter um escudo parecido, né? É de fato uma filial do Flamengo fora do Brasil. E essa ideia do entreposto, ela é bem interessante, sobretudo se estiver em Portugal. Portugal já funciona como um país que faz esse intermédio entre Brasil e Europa, né? Porque você tem lá uma cultura mais europeia, mas você tem a língua portuguesa, você tem um clima agradável. Então tem muito jogador que sai do Brasil e passa primeiro pelo Porto, pelo Benfica, pelo Sport, para depois conseguir se encaixar em outros clubes da Europa. Se o Flamengo conseguisse cortar esse intermediário, ou seja, se ele já tivesse um clube em Portugal, ficaria mais fácil disso acontecer. Mas, de novo, estamos falando de planos, de projetos, de ideias. Pode ser que daqui a um ano alguém me cobre, cadê o clube, cadê o Flamengo esloveno, o Flamengo português, o Flamengo de Las Vegas? Não tem? É porque não foi para frente por falta de investidor. Pode acontecer. Muito bem. Bom, já tem um primeiro efeito que é a maldade dos internautas, né? Tem um aqui dizendo que o Flamengo abrindo um clube em Las Vegas vai mandar o Gabigol para lá. Enfim, assim você chamou? Eu queria saber também, Capello, se é o Flamengo nesse projeto é o caminho inverso, por exemplo, do City, que compra uma cartela de clubes, mas com a questão de formar jogadores, né? Me parece que o City quer mais espalhar, não a marca, mas quer mais espalhar a questão de formação de jogadores para conseguir revender ou ter um plantel mais espalhado pelo mundo. Seria o caminho inverso do Flamengo que quer expandir a marca? O City tem 11 clubes já, né? 10 ou 11 clubes que são parte dessa multinacional. E o City me parece ser muito mais uma inspiração para o Flamengo do que algo diferente. É claro, a gente está falando de proporções muito diferentes, né, Cíntia? Porque o City a gente está falando de um clube que está na Inglaterra, que comprou um clube em Nova York, um no Japão, um na Austrália, assim, ele tem clubes em lugares muito difíceis de funcionar, precisa de dinheiro, precisa de investimento, mas eles têm, por acaso, os Emirados Árabes por trás como fortuna. Eles puderam fazer esse investimento eles mesmos. Então vai divergir principalmente no modelo.
O Manchester City já tinha dinheiro para fazer essa multinacional, para montar esse negócio. O Flamengo está tateando o mercado para encontrar esse dinheiro. Lá no fim do dia, se isso der certo e o Flamengo de fato conseguir começar essa multinacional Flamengo, o objetivo é mais ou menos o mesmo, porque o Flamengo também vai acabar formando mais jogadores nesse clube, vai acabar mostrando esses jogadores para outros países, vai acabar vendendo. Então, eu acho que os objetivos são mais ou menos o mesmo. Agora, os meios certamente são diferentes. O Capello, tivemos uma iniciativa interessante aí no sentido da transparência, né? Vamos mudar de pauta, mas continuar com você aqui no programa. Fala pra gente do que está fazendo o Paysandu. O Paysandu está com um portal de transparência bem interessante, Barreto. Aliás, não só o Paysandu, eu vou até ampliar o elogio para o Guarani. Mas como está aparecendo o Paysandu na tela, vamos falar do Paysandu. O Paysandu está colocando todas as suas receitas, todas as suas despesas, todas as suas dívidas num portal de transparência com um nível de detalhe que clubes da primeira divisão não têm. Então, é muito legal quando a gente pode vir aqui para elogiar, né, Barreto? A gente fala tanto de dívida, de dirigente escondendo, de dirigente fazendo coisa errada. No caso do Paysandu, está dando um exemplo. Olha a quantidade de rubricas ali, você consegue acompanhar direitinho, tudo mês a mês. E eu falei do Guarani, o Guarani também está colocando uma iniciativa no ar. Ainda não tem esse nível de detalhe que o Paysandu tem, espero que chegue lá, mas ele fez uma coisa diferente, Barreto. Ele colocou balanços financeiros desde 1989 no ar, todos. Caramba! Aquilo é a história do Guarani, aquilo para mim é uma mina de ouro, né? É muito legal ver aquilo. Desde o ano que eu nasci, ver toda a evolução financeira do Guarani é muito interessante. É outra iniciativa que os nossos clubes aqui poderiam replicar. Os nossos clubes, que eu digo, os clubes da primeira divisão, né? Aqueles que gostam de dizer tanto que são grandes, poderiam ser também mais transparentes em relação às suas contas para o seu torcedor. Mas as contas estão positivas ou negativas? Acho que só tem... Isso não muda em nada, mas é claro que para um clube que está, né, todo saneado, né, ser transparente é uma coisa. Para quem está devendo e ainda assim decide se tornar transparente, é outra avaliação, né? Os balanços do Guarani desde 89 eu não abri ainda. Eu estou para fazer esse trabalho quando tiver um pouco mais de tempo. E os do Paysandu me parece que o clube está assim organizado. Transparência, Barreto, é um negócio que deveria ser perene e negociável. Que conta Claro. boa, conta ruim, tem que mostrar de qualquer jeito. E é por isso até que quando a gente fala aqui das contas, eu sempre tento ressaltar isso. Por exemplo, o Corinthians está todo endividado, mas publicou o balanço. Publicou o balanço, inclusive, antecipadamente, auditado. Isso é elogiável, isso tem que acontecer. O Palmeiras está com as contas em ordem, mas tem uma dificuldade de transparência o Palmeiras. Então, a gente tem sempre que dosar e deixar aqui um elogio para quem tem iniciativas de transparência. Eu acho que essa expressão transparência vai poder ser usada também no nosso próximo assunto, Capello. O pessoal da Desportivo, Aida, não quer falar antes? Sobre... Só lembrar essa valorização da transparência corretíssima que o Capello está fazendo. Eu lembro quando começaram a falar dos problemas do Cruzeiro, um dos mais citados era a falta de transparência. Que o Cruzeiro não abria as contas, que o Cruzeiro não falava nada. Quer dizer, a transparência é fundamental. Essa iniciativa, né, ela é muito interessante, mas precisa ser perene. Porque é fundamental que tenha transparência mesmo quando está ruim, né? Ter transparência quando o time está ganhando é mole, né? Difícil é ter quando o time está perdendo. Pois é, e eu acho que a gente vai continuar de alguma maneira aqui, né, Capello, falando de transparência. O pessoal da Desportiva entrou em contato com o Capello com um tema muito sério, um tema grave, né? Foi um post sobre o Dia Nacional do Orgulho Gay, publicado